Deus. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? De fato é um privilégio poder estar aqui com os irmãos e participar desse momento muito importante da nossa igreja, aqui na grande cidade de Curitiba, nesse bairro Tarumã, igreja completando seus 66 anos. De fato é um privilégio poder estar aqui com os irmãos. Eu trago um abraço e as felicitações também pelo aniversário da igreja do nosso presidente, o reverendo Roberto Brasileiro Silva. Estive conversando com ele hoje, ele pediu que eu trouxesse então o abraço dele. Reverendo Tiago, que Deus abençoe grandemente. Reverendo Patrick, reverendo Lucas, que teve de ministrar as crianças, presbítero Emanuel, conselho da igreja, toda a membresia dessa igreja, meus amigos João Jaime e Romildo, que Deus os abençoe grandemente aqui também. Um privilégio poder revê-los e estou alegre poder estar aqui com os irmãos e participar desse momento de festa, né? Mas para nossa edificação nessa noite, convido os irmãos a abrirem a Bíblia na carta aos Hebreus. Quero ler com os irmãos, carta aos Hebreus no capítulo 10. Quero ler com os irmãos aí a partir do versículo 32, finalzinho desse capítulo 10 da carta aos Hebreus. Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por estarmos aqui neste momento, trazidos pelo Espírito Santo do Senhor, para juntos, ó Deus, podermos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, em o nome de Jesus, eu te suplico que estejas agindo poderosamente na vida de cada um. Permita, Senhor, que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra esteja iluminando o nosso coração, a nossa mente nesta noite, para podermos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria, desejosos de colocar em prática as lições da tua palavra. Abençoa, Senhor, a igreja presbiteriana do Tarumã, permitindo, ó Deus, que essa igreja continue sendo alvo das suas graças, mas testemunha da graça bendita do Senhor, dia após dia. Abençoa, Senhor, o pastor desta igreja, o conselho dessa igreja, a membresia que compõe esse corpo de Cristo Jesus nesta localidade. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que a graça bendita do Senhor possa ser multiplicada sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada família, de todos aqueles que compõem esta igreja. E juntos, ó Deus, possamos crescer, possamos verdadeiramente agradar o Senhor em todas as coisas, fazendo a tua vontade. Seja conosco, ó Deus amado, dá-nos agora a quietude, a reverência necessários para podermos crescer no conhecimento da tua palavra. Usa-me, ó Deus, como instrumento do Senhor. Fala ao meu coração e ao coração de todos os irmãos. E que nesta noite, de fato, o Espírito Santo do Senhor
possa agir e agir poderosamente na vida de cada um. Em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, de fato, essa é uma noite especial, um momento especial, onde nós podemos agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que certamente Ele fará. E de fato, todos os membros que compõem essa igreja, hoje devem estar com o coração cheio de júbilo, de gratidão, de alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E como diz o salmista no Salmo 103, não podemos esquecer de nenhum dos seus benefícios. De fato, hoje é dia de gratidão, é dia de alegria, é dia de podermos contar as bênçãos, como diz o poeta sacro, né? Conta as muitas bênçãos e ficará surpreso o quanto Deus já fez. Quantas pessoas ao longo desses 66 anos foram alcançadas pela mensagem do Evangelho, pela mensagem transformadora do Evangelho. Quantos ainda estão aqui, outros já partiram para a glória, outros estão servindo em outros lugares, com certeza. Essa igreja foi e tem sido e continuará a ser instrumento nas mãos do Senhor. Ou seja, uma verdadeira agência proclamadora da graça bendita do nosso Deus. Tenho tido o privilégio, como vice-presidente do Supremo Concílio da nossa igreja, de pregar em vários lugares por esse Brasil afora, em aniversários de igrejas, né? Deus tem nos dado esse privilégio de pregar em igrejas que estão completando 150 anos, 140 anos, 117 anos, 100 anos, né? 103 anos, 90 e tal, 66 também, né? E nestas igrejas nós temos trazido uma mensagem também de desafio. Uma igreja histórica, uma igreja com 66 anos já é uma igreja histórica. Uma igreja que tem, de fato, uma história, igreja que tem um passado, que tem um presente e certamente terá futuro, porque é a igreja de Cristo Jesus. E essa Deus já a vê glorificado. Né? Aquele poderoso texto de Romanos capítulo 8, Deus nos vê já glorificados, né? Portanto, ele já vê essa igreja como igreja triunfante. Mesmo ainda tendo de militar nesse mundo mau, nesse mundo indiferente. Mas nós somos desafiados a sermos diferentes para podermos fazer a diferença nesse mundo indiferente. E nessas igrejas pelo Brasil afora, então, eu tenho aproveitado essa oportunidade para dizer que o dia do aniversário da igreja, esse dia maravilhoso, quando a igreja celebra, a igreja está em festa, é dia principalmente de três coisas. Primeira, de fato, de oferecer ao Senhor ações de graça. Então, hoje é, de fato, um dia de gratidão. É um dia de ações de graça. Segundo, é um dia de aproveitar a oportunidade para renovar a aliança. Renovar a aliança com o Senhor. Devemos seguir em frente, fazendo aquilo que Deus mesmo na eternidade planejou. Mas terceiro, é um dia de renovar os nossos compromissos. É dia de voltar novamente os nossos olhos para os nossos princípios bíblicos essenciais para o cumprimento da nossa missão. Qual é a missão dessa igreja aqui? E nós precisamos renovar então as nossas forças para podermos seguir em frente e sermos de fato instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Então, primeiramente, hoje é dia de gratidão. E quanto à gratidão, nós sabemos que, de fato, o nosso Deus tem prazer na gratidão do seu povo. Quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor, e nós, especialmente nós, Igreja Presbiteriana, que tem como doutrina basilar a soberania de Deus, quando nós, de fato, vivemos a soberania de Deus, o nosso coração obrigatoriamente tem que ser um coração agradecido. Porque uma das maneiras de nós reconhecermos a soberania de Deus é, de fato, agradecê-lo. É ter um coração agradecido ao Senhor.
Nós entendemos que, de fato, o nosso Deus é o Deus da história, é o Deus das circunstâncias, é o Deus do tempo, é o Deus do espaço, que não existe fatalismo, acaso, o que existe é providência, é Deus assentado no trono e controlando todas as coisas. E essa grande verdade de que Deus é soberano e que controla todas as coisas, todas as criaturas e as ações delas, isso para nós é extremamente consolador. Consolador. E é exatamente no contexto da gratidão que essas coisas vêm ao nosso coração. Quando Deus quis consolar o coração de Isaías num tempo de perplexidades, e Isaías vai ao templo bastante perplexo e triste, inclusive, com a situação do povo que caminhava a passos largos para a perdição. A primeira coisa que Deus fez para consolar e para reavivar o coração do grande profeta foi revelar-lhe o trono. E quem estava sentado no trono? Isaías capítulo 6. Naquele dia, Isaías teve a mesma visão que anos mais tarde, 750 anos mais tarde, um pouco mais, Deus dá o mesmo privilégio para o apóstolo João na ilha de Patmos, para consolar o coração de João, para consolar o coração das igrejas que receberiam as cartas de Jesus e que estariam prestes a passar por tribulações ainda mais difíceis, mais intensas. Deus consola o coração deles com a revelação do trono e de quem estava assentado no trono. Portanto, de fato, o que existe é providência de Deus, é vontade soberana de Deus, é Deus agindo poderosamente na vida da igreja. E é por causa disso que nós precisamos agradecer a Deus. E como ensinou o apóstolo Paulo, nós precisamos agradecer a Deus por tudo, em tudo e o tempo todo. Esse é o desafio de cada crente. O coração de cada crente precisa ser um coração de gratidão. Você agradece a Deus por aquilo que você está entendendo. Você agradece a Deus por aquilo que não está entendendo também. Porque se você crê que Deus está no controle e sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, você agradece. Agradece porque Deus está no controle. Nós sabemos, à luz da Bíblia, que Deus pode e tem de fato agido poderosamente, né, em nós, através de nós, apesar de nós e até mesmo contra nós, porque Ele é soberano. E é por isso que nós agradecemos. Hoje, de fato, é dia de agradecer. E a gratidão é a marca do verdadeiro cristão. E a gratidão, a gratidão que procede de um coração sincero, ela sempre agradará a Deus. Sempre, de maneira alguma, Deus rejeita a gratidão que procede de um coração sincero. Por isso é que hoje é dia de gratidão. 66 anos. Deus realmente fez e tem feito coisas maravilhosas. Agradecer a Deus é uma maneira de testemunhar, principalmente testemunhar que Ele é a fonte de todas as bênçãos. Só chegamos até aqui exatamente por causa das bênçãos do Senhor. Você está aqui hoje me ouvindo exatamente porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui e preservou você. Então é motivo de gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. À luz da boa teologia, nós não podemos louvar a Deus verdadeiramente se esse louvor não proceder de um coração agradecido. Nossa oração não será ouvida se ela não proceder de um coração humilde, de um coração sincero, de um coração agradecido, de um coração dependente, de um coração que reconhece diante do Senhor que Ele é que pode, Ele é que sabe, Ele é que tem poder. Com certeza. Portanto, a gratidão está na base da nossa adoração. A gratidão está na base da nossa motivação. A gratidão está na base do nosso serviço. Porque Deus não recebe nenhum serviço de nenhum de nós se não proceder de um coração grato. Se você fizer por obrigação, se você fizer com má vontade, não tem sentido, não tem valor em essência para Deus. Mas se você fizer com gratidão, se você reconhecer que não foi a força do seu braço, nem a sua capacidade intelectual,
nem a força ou sagacidade ou sabedoria de homens e mulheres que passaram por aqui, mas pela graça de Deus nós chegamos até aqui. Isso é maravilhoso. Por isso que nessa ocasião é tempo de agradecer. E agradecer é de fato reconhecer que Deus é que agiu em nosso favor. Pois bem, mas hoje também, no aniversário da igreja, é tempo de renovar a aliança com o Senhor. E esse detalhe, essa experiência, ela é muito rica na Bíblia. Nós podemos ver várias ocasiões ao longo da história do povo de Deus. Deus usando servos poderosos dele, levantando homens para chamar a atenção do povo para a renovação da aliança. Várias vezes Moisés fez isso. Depois da morte de Moisés, quando Josué assume o controle, ele chama o povo a renovar a aliança. No final da vida de Josué, novamente ele chama o povo para renovar a aliança. Nós temos essa experiência repetida várias vezes ao longo da história do povo de Deus. E eu tenho dito que no dia do aniversário, nessa ocasião festiva, é de fato uma ocasião oportuna para nós podermos renovar essa aliança, lembrar da aliança, desse pacto maravilhoso. Interessante, à luz da Bíblia nós podemos fazer uma análise da aliança em 3 aspectos, ou seja, a essência da aliança se resume em 3 aspectos. Grave aí no seu coração. O primeiro deles é que Deus disse: eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Isso é a essência. Então você precisa gravar isso. Nós somos o povo da aliança e, portanto, como o povo da aliança, Deus é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Segundo aspecto essencial da aliança, Deus disse: eu vou cuidar de vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou dirigir vocês e eu vou proteger vocês, mas vocês terão que me obedecer. Essa é a essência da aliança. Por isso é que, através do profeta Samuel, Deus deixou claro que o que interessa por ele não são os nossos sacrifícios, mas a obediência. A obediência. Então eu vou cuidar de vocês, mas vocês terão que me obedecer. E o terceiro aspecto essencial da aliança. Deus disse: eu sou santo e vocês terão que ser santos. Eu sou absolutamente separado e vocês serão separados. Então hoje é dia de renovar essa aliança, ou seja, ter novamente a consciência da essência dessa aliança. Deus é o nosso Deus, nós somos povo desse Deus, sacerdotes, povo de sacerdotes, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, ele diz: agora vocês são nação santa, sacerdócios do Senhor, separados, tirados das trevas para a maravilhosa luz e agora enviados para anunciar as virtudes daquele que os tirou de lá. Esse é nosso compromisso. Isso tem que estar sempre na nossa mente, voltar ao nosso coração. Não podemos esquecer que nós de fato somos família da aliança, povo da aliança. E para que não esquecêssemos disso, Deus então deixou claro os seus chamados mandatos pactuais, exatamente para que esta aliança fosse cumprida conforme a sua vontade. E nos seus mandatos ele vai deixar claro lá. O primeiro deles é o mandato espiritual, o nosso relacionamento pessoal com Deus. Hoje de manhã, pregando na igreja de Curitiba, eu disse que a essência do nosso chamado, a essência da vida cristã é que nós somos chamados para conhecer a Deus. Nós somos chamados para perseverar nesse conhecimento. E nós somos chamados para fazer esse conhecimento conhecido das outras pessoas. Esta é a essência da vida cristã. E essa palavra que aparece no Novo Testamento, para conhecimento, e no capítulo 17 do Evangelho segundo João, o próprio Jesus a usou 7 vezes. A palavra, o verbo que aparece lá, conhecimento tem a ver com relação. É conhecimento relacional, é intimidade. Na conversão de Paulo, Deus disse através de Ananias para Paulo, você vai ouvir uma voz da minha própria boca, você vai ter um relacionamento comigo. Mas depois Deus disse: mas você vai fazer o meu nome conhecido entre os gentios, entre os reis.
Então, de fato, nesse mandato espiritual, a intenção de Deus é que nós tenhamos intimidade, que nós tenhamos comunhão com Ele. E a única maneira de ter essa intimidade com Deus é por meio dos meios de graça, da palavra, da oração, participação dos sacramentos. Portanto, é indispensável, nesse tempo do aniversário, nós renovarmos essa aliança. E a renovação dessa aliança implica no cumprimento dos mandatos pactuais. Ou seja, investir nesse relacionamento com o Senhor, buscar o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade, como disse Jesus, crescer nesse conhecimento. A igreja existe exatamente para isso, para conhecer do Senhor, para perseverar nesse conhecimento e para levar esse conhecimento aos outros. Portanto, precisamos cumprir esses mandatos. Nós somos da família da aliança e queremos os privilégios da família da aliança, mas esquecemos que precisamos cumprir a nossa parte nessa aliança, precisamos renovar essa aliança. Ele é Deus, nós somos o povo dele, Ele vai cuidar de nós, é o Deus da provisão, é o Deus da proteção. Então, o poderoso decreto da provisão se cumpre toda hora, em cada minuto na nossa vida. Mas nós precisamos cumprir a nossa parte. E também tem o mandato social, né, que tem relação direta com a família. Com a família, nós vivermos esse evangelho em casa. Hoje, no aniversário da igreja, é muito importante trazer isso de volta. Quantas famílias já perderam o culto doméstico, não fazem mais o culto doméstico, não renovam essa aliança? Quantos estão longe? Observe bem que quando Josué chama o povo para a renovação da aliança, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas um dos mandatos tem a ver exatamente com viver a fé em casa. Os maridos assumindo a verdadeira posição de sacerdote da sua casa, cumprindo aquilo que Deus, o papel que Deus estabeleceu para o marido, o papel que Deus estabeleceu para a esposa, o papel que Deus estabeleceu para os filhos, e o papel que Deus estabeleceu para essa família como um todo, em relação aos que estão lá fora. Hoje é tempo de renovar isso. Nós, de fato, como dizia Calvino, a igreja é uma família de famílias que vive o verdadeiro evangelho, vive a mensagem da cruz. Mas também tem um mandato cultural, né, que é a expressão desta aliança. Deus então estabeleceu esses mandatos para que nós pudéssemos cumprir a nossa parte na aliança. E esse mandato cultural tem a ver com o nosso relacionamento com o cosmos, o nosso relacionamento com a polis, ou seja, com a sociedade, o seu testemunho lá, aonde você trabalha, onde você estuda, com seus vizinhos, no seu prédio. Tem relação, inclusive, com a natureza, né? Tem aí um monte de ideologias aí sequestrando pautas que são essencialmente nossas, que são daqueles que fazem parte da aliança. Quando Deus usa o profeta Oséias, 730 anos antes de Cristo, para dizer para o povo que ele estava aborrecido contra o povo de Israel naquela época, porque estava faltando verdade, estava faltando amor, e ele diz lá no capítulo 4, estava faltando também conhecimento. Mas na Septuaginta a palavra lá é epignosa, é conhecimento de Deus. É falta de conhecimento de Deus. E por falta do conhecimento de Deus, logo no versículo 3 adiante, diz lá, estava sobrando assassinatos, adultérios, né, crimes ambientais, diz lá que os peixes estavam morrendo nos rios, etc. Dizendo, por falta de conhecimento. E adiante ele diz, por falta de conhecimento o povo caminhava a passos largos para a perdição. E lá no capítulo 6 diz, o segredo, a solução é conheçamos e prossigamos em conhecer, porque a volta do Senhor está breve, perto. Então, meus queridos irmãos, hoje no aniversário da igreja, 66 anos, é tempo de renovar a nossa aliança.
Qual é o propósito da igreja aqui nesse bairro? Precisamos encher novamente o nosso coração. Precisamos ser energizados novamente com esse poder transformador, para fazermos a diferença, para sermos diferentes, a despeito da indiferença que está aí fora. Mas nós precisamos renovar isso, né? Para tomar posse daquilo que realmente Deus planejou para esta igreja neste lugar. Com certeza, não podemos nos conformar, não podemos nos transformar num gueto de pessoas que creem, acham que vão para o céu e não estão interessadas com quem está lá fora. Pelo contrário, o crente fiel e verdadeiro, João 3,16, tem que brilhar nos olhos dele. Nós precisamos de fato ter amor pelas almas que se perdem e que estão lá. E é nossa obrigação ser testemunhas desta graça, buscando aqueles que ainda estão longe. A igreja não pode perder isso de vista. Não pode. Renovar a aliança é entender que nós somos a agência de Deus aqui. E é nosso compromisso. Porque se nós não cumprirmos isso, né, Deus vai fazer as pedras clamarem. Essa obrigação, ela é tão relevante, é tão rica, e que Deus confiou à igreja. E não a confiou aos anjos, mas a nós, a vocês e a mim. Então hoje é tempo de renovar a nossa motivação, o nosso ardor missionário, o nosso ardor evangelístico. Hoje é tempo de fazer isso. 66 anos, muita coisa Deus fez até aqui. Mas a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E ainda não se penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Deus pode usar essa igreja poderosamente para alcançar muitas almas que estão aí fora. Muitas almas. É tempo de renovar esta aliança. Os desafios estão aí. E por último, de fato, hoje, no aniversário da igreja, é tempo de trazer à mente, o coração, aqueles princípios que nós não podemos negociar, aqueles princípios essenciais para o cumprimento bem-sucedido da nossa missão, dos novos desafios que nós temos ali. Certamente, com certeza, reverendo Tiago, os desafios que a igreja de Tarumã tem hoje são diferentes dos desafios de 66 anos atrás, com certeza. Mas o nosso compromisso é o mesmo daqueles de 66 anos atrás. Nós pregamos o mesmo evangelho que eles pregaram. Por isso é que gosto muito do hino da mocidade, que diz que nós anunciamos o evangelho que os nossos pais anunciaram. Né? Verdade, são as antigas doutrinas da graça, que é nosso compromisso, continuar anunciando-as. Mas nós temos que ter estratégias hoje. E nós precisamos buscar esses princípios na palavra de Deus. E aí o nosso texto de Hebreus é extremamente importante para nós. Acompanhe comigo. Na verdade, o versículo 32, né? Nós estamos aqui no finalzinho da parte doutrinária, teológica da carta aos Hebreus, né? Nós não sabemos de fato quem a escreveu. Quando chegarmos na eternidade, nós vamos descobrir. Por enquanto nós não sabemos, mas o que interessa para nós não é o nome do autor. O que interessa para nós é que é um livro inspirado, inerrante e, portanto, tem lições espirituais para nós, com certeza. Isto é que interessa. Mas um detalhe interessante, versículo 32, quando ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Aqui tem um detalhe interessante que nós precisamos trazer à mente novamente. Mesmo crentes, mesmo da família da aliança, lavados no sangue do Cordeiro, mesmo tendo nascido de novo, portanto, agora experimentando essa comunhão com o Senhor pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo. Mesmo assim, nós estamos sujeitos às lutas, às adversidades, os problemas, às dificuldades. Então, portanto, muito do que existe aí fora, que diz que agora você é crente, você vive no verdadeiro país de Alice, o país das maravilhas, né? Você vive agora um mundo cor-de-rosa, agora você vai ter um carro novo, uma casa bonita, isso, aquilo, outro, etc. A Bíblia está dizendo para nós, e logo adiante no capítulo 11, ele vai mostrar 16 personagens
que o mundo não foi digno delas, e que, de fato, sofreram bastante. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é forjada no meio das dificuldades, das lutas, das adversidades. Recentemente e ainda hoje, nós temos vivido no Brasil uma polarização política e, às vezes, social terrível. Muitas disputas, muitas ideologias, etc. e tal. E muitos dos nossos têm estado atemorizados, preocupados, angustiados. Mas eu tenho dito o seguinte: a igreja do Senhor Jesus, ela já é vencedora em Cristo Jesus. E o próprio Jesus diz: daqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. Então essa igreja será apresentada pelo Senhor Jesus, santa, sem mácula, com certeza vitoriosa. Independente de governo, independente de quaisquer outras coisas. Mas nós precisamos ter consciência que nós estamos sujeitos a essas lutas, a essas perseguições, a essas dificuldades. Com certeza. Mesmo sendo crentes lavados no sangue do Cordeiro. Estamos sujeitos às doenças naturais desse corpo ainda adâmico, né? Portanto, nós já nascemos morrendo, não é isso? Desde o nosso nascimento nós temos células que morrem, etc, etc, e nós sofremos com isso. Por isso é que esse tabernáculo aqui, contaminado pelo pecado, não vai ver a glória de Deus. Ou nós vamos morrer antes, ou se e quando as trombetas soarem, não abrir piscar de olhos, seremos transformados. Então nós sofremos naturalmente. Então não tem essa história: é porque eu sou crente, eu não fico doente. Eu sou crente, eu não tenho um câncer. Isso é porque você está em pecado. Nada disso. Isso é a herança adâmica que nós ainda carregamos. Mas também nós sofremos, porque habitamos esse mundo também caído. Romanos 8 diz que esse mundo geme, aguardando também a libertação, a redenção. Então nós sofremos porque habitamos no meio de um povo impuro, de impuros lábios, um povo mau. Então nós sofremos. Uma pessoa má faz alguma coisa lá e te afeta aqui, lá longe. Em tese, qual é a nossa relação? O que nós temos, a relação nossa com a guerra da Rússia com a Ucrânia, a invasão de Israel, a faixa de Gaza? Mas essas coisas afetam aqui. De repente a bolsa sobe, o dólar despenca, ou o contrário. Enfim, você que às vezes não tem nada com isso, perdeu o emprego por causa disso. Então nós sofremos porque vivemos ainda nesse mundo mau e tenebroso. Mas o escritor da carta aos Hebreus diz que nós sofremos também por causa da nossa fé. Nós sofremos também por causa da nossa fé. E é o que estava acontecendo naquela época. E toda a carta foi concebida com esse pano de fundo. Muitos daqueles irmãos agora, por causa da perseguição, e como a maioria absoluta aqui tinha vindo do judaísmo, muitos agora, por causa da perseguição, estavam cogitando a possibilidade de voltar ao judaísmo, para ficarem livres da perseguição. Então o escritor da carta, que ao longo de toda a carta vai mostrar que voltar ao judaísmo é um contrassenso, é uma decisão fatal. Voltar a retroceder, nesse caso, é retroceder para a perdição. E ele vai mostrar por quê. Porque é o seguinte: você sair de Jesus e voltar a Moisés é você deixar as provisões absolutas da nova aliança e voltar às provisões insuficientes da velha aliança. E por isso ele vai mostrar ao longo de toda a carta a superioridade de Jesus em relação aos anjos, a superioridade de Jesus em relação a Moisés, a superioridade de Jesus em relação a Arão, em relação a Josué, que havia dado descanso terreno, mas em Jesus nós temos o descanso eterno. Então ele vai fazendo esse contraponto, ele vai mostrando esse contraste, fazendo essa relação ao longo de toda a carta. E quando chega aqui no capítulo 10, no finalzinho de toda a sua parte doutrinária, ele vai dizer: olha, nós todos estamos sujeitos a essas lutas. Entretanto, nós precisamos seguir em frente. Não podemos retroceder, porque quem retroceder vai retroceder para a perdição.
E aí ele cita Abacuque dizendo: nós somos da fé. E um detalhe: nós sabemos que aquele que vem virá e não tardará. Então toda essa luta nossa tem prazo de validade e está prestes a vencer. Esse é um argumento que está aqui. Mas aí ele mostra 3 detalhes interessantes que a igreja do Tarumã não pode perder de vista. Cada membro aqui, cada um que está aqui hoje. Três verdades essenciais, 3 princípios bíblicos essenciais, para que nós possamos cumprir a nossa missão e sermos bem-sucedidos. A primeira delas, observe comigo, ele vai deixar claro aí, que nós precisamos de confiança. Olha o versículo 35. Não abandoneis, portanto, irmãos presbiterianos da igreja de Tarumã, a vossa confiança. A palavra que o escritor da carta usou aqui é riquíssima. É a mesma que vai aparecer lá no capítulo 4. Confiança aqui pode ser traduzida por ousadia. Ousadia. Lá no capítulo 4 ele diz que nós devemos nos aproximar ousadamente, confiantemente. Ousadia, não abandoneis a vossa ousadia, ou seja, vocês estão passando por lutas, têm dificuldades, mas precisam continuar ousados. Nós vamos pregar o evangelho até mesmo diante da morte, porque a morte não é problema para nós mais. Jesus já venceu a morte. Então nós vamos pregar o evangelho diante do espólio, do espoliamento, diz lá, do opróbrio, diante das tribulações, diante de tantas dificuldades. Mas vamos continuar ousados na pregação do evangelho. Irmãos queridos, hoje a igreja precisa de ousadia. Ousadia, os tímidos, os medrosos têm que voltar. Eu costumo dizer que mais do que nunca Deus deseja e precisa de crentes ousados. Nós precisamos buscar estratégias e sermos ousados. As pessoas estão aí, as multidões, as cidades estão cada vez maiores, mega cidades. E nós não podemos nos contentar em esquentar os bancos aqui dominicalmente. Não, nosso trabalho está lá fora, a seara está lá. Aqui é o momento de nós podermos renovar a nossa aliança, renovar a nossa força, recarregar as baterias espirituais e testemunhar lá, testemunhar dessa graça que nos alcançou, dizer para o mundo quem é que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz e sermos ousados. Mais do que nunca os crentes precisam ser ousados. Literalmente. Tempos atrás, eu presidia uma instituição internacional que a sede ficava aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo. Uma entidade que captava recursos na comunidade europeia para investir em projetos sociais aqui no Brasil. E a igreja presbiteriana tinha assento nessa entidade e eu representava a igreja presbiteriana lá. E tive a oportunidade de presidir essa entidade por 6 anos. No Brasil chama-se Amencar. E a presidente que me antecedeu, ela, uma mulher de Deus e tudo, e era vegetariana, né? E na presidência dela, o máximo que a gente ia na época das reuniões era num restaurante vegetariano, né? Aí, quando eu assumi a presidência, a primeira portaria que eu baixei disse: não vamos mais naquele restaurante, né? Não tem esse negócio de vegetariano aqui. Eu estou no Rio Grande do Sul, tem que ir na churrascaria. Pensava eu, né? Cheguei, levei o pessoal, todo mundo alegre agora. Cheguei na churrascaria, metade da churrascaria estava liberada, estava fechada, estava reservada. E eu, né, olhei tudo, aí sentamos ali direitinho. Aí de a pouco eu comecei a perceber que aquela parte estava reservada para os vendedores, né? Eu não sei se o nome certo é vendedores, mas as pessoas que trabalham com Herbalife. Eu pensei, mas que hipocrisia, né? Eles ficam mandando eu emagrecer e eles vêm aqui para a churrascaria, né? Mas é interessante que aí eu vi na lapela de mulheres e de homens, assim, um botão desse tamanho aqui, ó,
escrito assim: quer perder peso? Fale comigo. Quer perder peso? Fale comigo. Eu falei, puxa vida, para vender remédio para emagrecer, produtos, né, naturais lá para emagrecer e tudo, a pessoa, né, coloca um botão desse tamanho assim, aqui e sai desfilando com aquilo, né? Quer perder peso? Fale comigo. Aí eu falei, puxa vida, mas nós devíamos ser criativos. Por que não fazer um botão aqui na igreja do Tarumã? Quer ir para o céu? Fale comigo. E desfile por aí fora. Quer ir para o céu? Fale comigo. Com certeza. Né? Mais do que nunca, nós precisamos de criatividade, ousadia para pregar o evangelho. Nós vamos pregar o mesmo evangelho que pregaram os nossos pais, mas precisamos ter estratégia agora. A Bíblia diz que Davi serviu a Deus na sua geração. Portanto, a geração que está aqui hoje é responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento da igreja hoje. E para isso nós precisamos ser ousados. O Espírito Santo de Deus nos habilita a isso. Segundo, ele vai dizer claramente para nós: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Aí no verso 36 ele vai dizer: com efeito, ou seja, também tendes necessidade de perseverança. Perseverança. Eu acredito que a palavra perseverança seja a palavra principal de toda a carta aos Hebreus. Dos 13 capítulos. A palavra principal que está no pano de fundo de toda a carta. Porque o grande problema é que alguns estavam querendo abandonar o evangelho. Alguns não estavam conseguindo ser perseverantes. E ele vai dizer que nós precisamos ser perseverantes. Precisamos perseverar, porque aquele que vem virá. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar a postos. Não podemos desistir. O poeta sacro diz lá que a vitória não é dos fortes e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que perseveram. Aqueles que perseveram, esses é que vencem. A vitória está na perseverança. Era isso que o escritor queria ensinar para aqueles irmãos. Nós precisamos perseverar. Aí ele termina a parte teológica aqui nesse capítulo 10. O capítulo 11 é uma transição onde ele vai usar como exemplo 16 personagens aí de homens e mulheres que de fato perseveraram, que de fato viveram integralmente a fé. Mas aí no capítulo 12 ele começa dizendo o seguinte, que nós devemos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, mas correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a mesma lição que o apóstolo Paulo vai dar aos Filipenses, capítulo 3 da carta aos Filipenses, quando ele dizia que ele corria para o alvo, com perseverança. A palavra que ele vai usar lá para prossigo para o alvo, é uma palavra rica, uma palavra de uma pessoa realmente determinada, resiliente, uma pessoa que estava focada. E a palavra alvo, escopós, ele diz lá, eu não tiro os olhos de lá. Há quem acredita que quando Paulo escreveu aquilo, ele estava pensando numa corrida de 100 metros ou de 400 metros nas Olimpíadas gregas daquela época. Daquele atleta que para ganhar o prêmio, ele de tão focado, ele não sequer olhava para os lados. E de fato é isso mesmo. O segredo que Deus ensinou para Josué, quando Josué assumiu o lugar de Moisés, Deus disse para Josué: você não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E tenhas o cuidado de fazer tudo quanto Moisés, meu servo, te ensinou. E medite nesse livro dia e noite. Perseverança. Perseverança. Então nós precisamos, igreja de Tarumã, ser ousados. Tem muitos desafios pela frente. Ousados. Né? Nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. O nosso Deus é o Deus que tem todo o poder. O nosso Deus, diz a Bíblia, que agindo Ele, ninguém pode impedir. Então nós temos que ser ousados. Temos que abrir bem a boca. E a Bíblia diz, abra bem a tua boca e te encherei. Ousadia. Mas precisamos perseverar. Andar sempre um pouco mais. Não deu hoje, vai dar amanhã. Vamos seguir em frente. Eu confio no meu Deus. Porque aquele que vem virá. Então nós seguiremos. E por último,
O texto termina dizendo o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O que é que nós precisamos para cumprir a missão que nós temos? Confiança, perseverança e fé. Ponha no seu coração, fé. Só que o escritor da carta aos Hebreus, assim como em vários lugares o próprio apóstolo Paulo, e Judas, na sua pequena carta de um capítulo só, eles vão usar a palavra fé no sentido do conjunto de doutrinas, ou seja, o evangelho. O evangelho. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz lá: indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis lutando juntos pela fé evangélica. Do que ele está falando? Do evangelho, das doutrinas cristãs. Nós precisamos permanecer firmes na palavra, firmes no evangelho. É aí que está o segredo. A igreja pregar o evangelho genuíno, não negociar os princípios do evangelho em absoluto, em nada retroceder. Em relação ao evangelho, temos que ser absolutamente intransigentes. No Apocalipse, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, tentaram ser politicamente corretas e foram reprovadas pelo Senhor da igreja. Deus nunca teve para nós o propósito de que nós fôssemos politicamente corretos para agradar o mundo. O mundo nunca gostou de nós e não vai gostar. Agora é nossa obrigação anunciar a palavra do Senhor a todos eles. Então, meus queridos irmãos, 66 anos, é tempo de agradecer, é verdade. É tempo de renovar a aliança, é necessário. E é tempo de renovar nosso planejamento estratégico. É tempo de realmente rever a nossa ousadia, a nossa perseverança e a firmeza da nossa fé. Com certeza, se agirmos assim, receberemos a mesma consideração da igreja da Tessalônica, quando Paulo diz que agradecia a Deus a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança daqueles irmãos. Que Deus abençoe a nossa igreja em Tarumã. Deus te abençoe, desperte você que é membro dessa igreja, para você ser diferente e fazer a diferença. Feche os seus olhos, abra o seu coração, faça a sua oração. Inclusive, você pode fazer a pergunta do salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Você como membro dessa igreja, você como membro da igreja presbiteriana, temos alguns visitantes aqui. Você como membro de outra igreja evangélica, você tem agido com ousadia na proclamação da palavra de Deus? Você tem sido perseverante? De repente você convidou aquele colega mês passado, ele não veio, você já está desistindo dele. Convida de novo. Insista, passa na casa dele. Convide novamente. Ande mais uma milha. Persevere. Creia. Deus tudo pode. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Convido os irmãos a se colocar de pé. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. E permita, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor desperte o nosso coração
colocando, ó Deus, em nós cada vez mais ousadia, cada vez mais determinação, resiliência, perseverança, e enche o nosso coração desta convicção bendita do Evangelho, chamada fé. Ajuda-nos, ó Deus. Permita que a Igreja Presbiteriana de Tarumã, do Tarumã, possa verdadeiramente cumprir a sua missão de ser diferente e de fazer a diferença. Abençoa os pastores, os presbíteros, os diáconos, os oficiais de maneira geral, a membresia, da mais tenra criança ao ancião mais vivido. Abençoa, Senhor, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o grande e poderoso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós, irmãos queridos, que amam sinceramente o Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Maranata. Amém, Senhor.